Olá, graça e paz da parte do nosso Deus. Obrigada por estarmos mais uma vez aqui reunidos, né? Aprendendo um pouco mais sobre a palavra do Senhor. E estamos aqui estudando um novo livro. Começamos desde o último vídeo, falamos sobre Eu Sou Amado do Pai, mas o tema-chave do livro é a identidade da graça, o que eu sou em Cristo. O autor é o Marcos de Mota. E hoje nós vamos falar sobre eu sou justo. O que será? O que vocês acham? O que é ser justo para vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Graças a Deus, estamos vendo, né, o que nós somos em Cristo. E começamos com eu sou amado e hoje eu sou justo. Abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Na Bíblia Viva diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Porque é exclusivamente por iniciativa de Deus que vocês têm essa vida por meio de Cristo Jesus. Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós, ou seja, justiça, santidade e salvação. Glória a Deus. Então, é através de Jesus Cristo que nós nos tornamos justos, santos e somos salvos, certo? Talvez é difícil para nós afirmarmos que somos justos, né? Sou assim, meio assim, você tá se achando, não dá esse ar. Imagina, você é justa, desde quando, né? Mas o que nós entendemos aqui é que nós somos justos, justificados, nós somos justiça de Deus em Cristo. É isso. Porque quando você faz isso, sua chance, na verdade, será de não encontrar nada que possa fazê-lo crer nessa verdade. Nós temos que crer nessa verdade. Afirmar isso em nosso coração todos os dias que eu sou justo. Esta é a realidade ao meu e ao seu respeito. Nós somos justos porque nós somos justiça de Deus em Cristo. E é isso que esse versículo está afirmando aqui, tá? Nós somos justos da parte de Deus em Cristo Jesus. Então não tem como encontrar qualquer justificativa, certo? Em outro lugar. Não é possível encontrar justificativa em mim, não é possível encontrar justificativa em outra coisa, a não ser na justiça de Deus mediante Jesus Cristo. Então, quando você tenta explicar isso, é difícil. É difícil, às vezes as pessoas ficam mesmo achando que nós estamos se sentindo. Mas a dimensão é pela fé. Tá? A dimensão da fé que nos traz essa afirmação no nosso coração. Eu sou justo. Eu sou justo, não importa o que aconteça, eu sou justo. Essa verdade, ela está além de teologias, além do que as pessoas pensam de nós. Essa verdade, ela é um fundamento, até mesmo além do que Satanás muitas vezes quer roubar isso de nós, certo? Mas isso a gente tem que estar muito claro no nosso coração e entender essa justiça, certo? Porque nós não precisamos ficar explicando nada para ninguém. Eu não preciso ficar explicando para os outros que eu sou filha da dona Silvana, né? Vamos supor que se eu tivesse sido adotada,
Eu não preciso ficar explicando que eu sou ou se eu não sou filha. Ai, por que você é filha da dona Silvana? Porque eu sou filha da dona Silvana, certo? Agora, ai, é porque meu pai com a minha mãe se casaram e não sei o que, e tarari, tarará. Toda vez eu tenho que ficar explicando essa história. É meio estranho e meio constrangedora também, certo? Mas não importa, não importa. E vamos supor que eu fosse adotada, eu tenho que ficar explicando a história. Ah, eu fui adotada por não sei quando e tal. Não, não interessa se você foi adotada, se você é filha dos seus pais. Eu sou filha dos meus pais. Você é filho do seu pai. Não é assim? Então é isso. O ser justo também. Eu sou justo no Senhor. Eu sou justa no Senhor e louvado seja o Senhor por isso, certo? Eu não preciso dar explicação para ninguém, principalmente para Satanás, ok? Aqui. Se um pastor explica aos membros sobre a teologia da razão de serem justos, certo? Houve um culto, o pastor está lá explicando, você é justo porque o Senhor Jesus derramou seu sangue lá na cruz, pagou um alto preço por você e tal, tal, tal. Quando ele chegar no final do culto e ele fizer um apelo e perguntar quem aqui se sente justo, todo mundo vai levantar a mão, certo? Porque ele explicou. Mas se ele vier em outro culto, não explicar nada, e o pastor fizer a mesma pergunta, quem é justo? Poucas pessoas vão levantar a mão, sabe por quê? Porque a razão é que a teologia ainda não gerou fé nessas pessoas. Só as pessoas que tiverem convicção que é justa vão levantar a mão. Muitas pessoas vão achar que, mas eu pequei, mas eu falei não sei o quê, mas eu fiz isso antes de chegar para a igreja. Eu acho que eu não sou mais justa, não. Ou, eu acho que... Aí fica o quê? Implanta o quê? Dúvida no nosso coração. E não é isso. Uma vez que nós aprendemos que somos justos, porque eu sou justo diante de Deus, sou justo diante de Deus. Não interessa o que eu fiz, não interessa o que eu faço, não interessa o que eu vou fazer. Eu aceitei Jesus Cristo no meu coração. Eu sou serva do Senhor. Eu sou justa. Certo? Eu sou justa. Não somos justos por causa de nosso merecimento. Glória a Deus, não somos. Nós somos justos por causa da graça. Precisamos avançar no entendimento de nossa justiça para com Deus. Após explicar que quando uma pessoa age em fé, ela não tem necessidade de dar muitas explicações. Importante, tá? É importante entender alguns pontos importantes. Então, nós vamos entender aqui. Nada que a gente faça pode nos tornar justos. Eu faço oração 5 vezes por dia. Eu dou uma doação aos missionários. Eu gosto tanto de trabalhar na igreja. Não, irmãos, não fique achando que porque você faz esse tipo de coisa, você é justo. Eu jejuo de toda semana, eu jejuo. Nada disso faz você merecer ser justo, ser chamado de justo. Deus se agrada com tudo que você faz? Com certeza, porque lá na Bíblia diz que nós devemos fazer as obras. A fé sem obras é morta, tá? Então, nós devemos sim fazer as obras, certo? Mas da mesma forma que Deus nunca muda seu amor, nós vimos isso no vídeo passado, Deus não muda o seu amor em função do nosso comportamento. Nós vimos isso, que Deus, ele nos ama, independente do que nós façamos. Deus, ele nos amou antes mesmo de sermos formados. Deus, ele nos amou independente de qualquer situação. Ele nos amou. Mesmo que você peque, rejeite ele te amou e ele te ama. O que Deus não ama é o pecado, mas o amor dele por você já foi derramado.
Olha só que coisa linda. Então, é da mesma forma, a nossa justiça não é fruto de nossas ações, mas da ação de Cristo. O que Cristo fez por mim e por você, que nos justifica. Aqui, ó, Romanos 5, versos 17 e 18. Eu vou ler aqui na Bíblia Viva. 5:17. O pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Tá falando de Adão, certo? Porém, todos quantos receberam o presente divino da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, por causa deste único homem, Jesus Cristo. Portanto, como o pecado de um único homem trouxe a condenação para todos, assim também o ato de justiça de um só resultou na justificação que traz vida a todas as pessoas. Aleluia. Então, Adão, está falando de Adão e de Cristo. Pela ação do pecado, Adão trouxe morte, mas pela ação de Jesus Cristo, certo? Reinou o quê? A vida, trouxe vida para nós. Ele nos justificou e nos deu vida, ok? E o canal da justiça de Deus é Cristo, sempre é Cristo. Nós fomos justificados em Cristo, certo? Por isso que nós somos justos em Cristo. Então, temos duas palavras aqui nesses versículos, graça e justiça. Graça, o que é graça? É aquilo que nós não merecemos. É um presente que foi nos concedido sem que nós precisássemos fazer nada. Nada. É um favor imerecido. E justiça é a aprovação de Deus sobre algo de acordo com seu padrão de justiça. O ser humano é um ser caído, porque ele é pecador desde que Adão pecou, certo? Então, quando o ser humano é um ser caído, como que nós podemos ser aprovados por Deus através do padrão de justiça de Deus, sendo que nós somos um ser caído, cheios de pecado? Nós podemos ser aprovados? Não podemos de nenhum modo, certo? O padrão de justiça de Deus é extremamente alto em função de sua perfeição. Nosso Senhor é perfeito. A justiça do Senhor é perfeita. Glória a Deus. Então, o homem caído é imperfeito. O homem pecador é imperfeito. Nada que nós pudéssemos fazer poderia cumprir esse padrão. Nós iríamos sermos aprovados. Somente a morte de alguém perfeito que poderia fazer isso. E foi o quê? A morte de Jesus Cristo. Como o homem caído não consegue, o que Deus fez? Por sua abundante graça, ele fez Cristo morrer. É isto que o versículo fala. Através da graça, certo? O meio desse ato foi sua abundante graça. O que quer dizer abundante? Quer dizer que foi além, mais do que o necessário. Ele foi muito mais profundo, certo? Ele foi imensurável, né? A justiça de Deus em Cristo foi muito mais que o necessário para a nossa salvação do inferno. Ela não somente nos salva, mas também é provisão para todos os seus pecados. Então, o Senhor não só nos limpou dos pecados que nós já cometemos, ou dos pecados que nós estamos cometendo hoje, por exemplo. Não, o Senhor nos limpou dos pecados do presente, do passado e do futuro. E isso é abundância. Aleluia. A graça, certo? Em outras palavras, pela ação de Adão, era para todo ser humano
a sala no inferno. Era para todo ser humano tá lá, ser jogado direto pro inferno. Não interessa, certo? O que eu e você faça, nós somos pecadores de mão cheia. Infelizmente, essa é a verdade, por conta de Adão. A gente já nasce egoísta, a gente já nasce ciumento, a gente já nasce orgulhoso. Olha só quantas coisas ruins já vêm em nós, embutido em nós, certo? E aí, o que aconteceu? A ação de Cristo gerou o que? A graça. E aí nos alcançou e nos livrou do inferno da morte eterna. Então, é através da graça. Eu aceito Cristo em meu coração como Senhor e Salvador. Eu vivo para Ele. Pronto, eu sou salva. É um ato. Salvação é um ato, certo? Deus nos deu o contrário, nos deu salvação, saúde, porque aí o Senhor nos deu não só a salvação, né? Lembra que superabundou? Veio a graça, certo? E superabundou. E aí ele nos dá salvação, saúde, prosperidade, riquezas celestiais, vida eterna. Nossa, e muito mais, certo? Deus nos deu tudo sem eu merecer. Deus me deu tudo, Deus te deu tudo, sem merecimentos. Desse modo, qual é a razão de você ficar olhando o tempo todo para si mesmo, para as suas falhas, para os seus erros? O que vai te levar a você ficar olhando? Ai, nossa, eu sou assim, eu sou assado. Eu posso sim. Eu posso olhar para dentro de mim, mas buscar o que? Cura interior em Cristo, certo? Quando o Espírito Santo está mostrando os nossos erros, e aí eu posso sim ser curada no Senhor. Mas a partir do momento que o Senhor já me curou e eu ainda fico olhando os meus erros do passado, aquilo que eu fiz, o Senhor já me perdoou. Isso não tem valor, isso não vai te ajudar, tá? Você vai achar que é por aquilo que você tem que fazer, por merecimento, e não é nada disso, certo? O Senhor nos deu a graça, foi muita graça. E é nisso que nós temos que focar, olhar para Jesus Cristo e lembrar que Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário por mim e por você. É olhar para Ele e entender que o que eu e você faça, certo? Independente, não vai pagar nada, não é por pagamento, é por amor que a gente faz pelo Senhor. É por amor, porque o Senhor diz que quanto mais nós o amarmos e obedecermos, Ele vai se agradar conosco, certo? Mas não é para pagamento, eu não tenho que pagar nada para Jesus. Eu tenho sim que ser grata eternamente, porque é uma gratidão eterna o que o Senhor fez, certo? Cristo, a nossa justiça. Já vimos que nenhum ser humano seria tão perfeito a ponto de cumprir a justiça de Deus. Desta maneira, Deus nos deu a solução, enviando seu Filho Jesus em forma humana para ele se tornar nosso parente, nosso redentor, e recebemos essa justiça através do Evangelho do Senhor. Amém? Lá em Romanos 1,17, nós vamos ler aqui na Bíblia Viva. 1,17. Esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé, tal como a Escritura afirma: o justo viverá por fé. Glória a Deus. Então, a palavra justiça aqui dá um significado de condição aceitável para Deus, tá? É revelada pelo Evangelho, nos mostrando que em Cristo somos aceitos diante de Deus. Em Cristo nós temos acesso direto ao Pai. Em Cristo nós podemos orar e o nosso Deus vai nos ouvir. Em Cristo nós não precisamos de outro mediador, senão de Jesus Cristo. Aleluia. O primeiro ponto a ser observado aqui é que a justiça de Deus que se revela no Evangelho deve ser tomada pela fé.
Então, se é por fé, não é por obras. Não adianta. Lembra que eu já falei isso? Não somos aceitos porque realizamos algo. Ah, uau! A Delma fez tal coisa. Não, não adianta. Somos aceitos porque Cristo realizou algo. E o Senhor requer de nós é apenas crermos nessa obra. O que Ele quer que nós façamos é que nós o aceitemos como nosso Redentor. Romanos 3:20 diz assim: vocês podem ver agora? Ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Quanto mais conhecemos a lei, mais claro fica que não lhes obedecemos, pois mediante a sua lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, a obra da lei, ela nos condena, não encontramos salvação nela. Pelo contrário, encontramos o que? Pecado. Porque eu não tenho como ser justificada diante das obras, diante do que eu faço, cumprindo a lei. Então, e outra, é muito provável que nós caiamos. Se você estiver focado só na obra, só na lei, com certeza vai ter alguma que você não vai conseguir cumprir. Vai ter, sempre tem, certo? E nós precisamos ver que nós éramos pecadores, certo? Não éramos capazes de cumprir o alto padrão de santidade que Deus, a santidade que o Senhor nos chama a realizar. Porque quando o Senhor aqui, pelas obras da lei não encontramos a salvação, mas sim o pecado. Esta foi uma das razões de o Senhor ter dado a lei. O homem precisava ver que ele era pecador e não era capaz de cumprir o alto padrão de santidade. Nós somos pecadores e não é possível cumprir. As obras da lei não nos salvam. Elas apenas nos condenam. Pode ver, verdade. Por outro lado, a fé nos liberta e nos dá salvação e vitória. Vamos continuar aqui a leitura de Romanos 3, do 21 até o 26, nós vamos ler agora. Cadê? Agora, porém, se manifestou uma justiça que vem de Deus, que não tem nada a ver com a lei, da qual testemunham a lei de Moisés e os profetas. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Ele nos declarará sem culpa mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça para todos os que creem, sem qualquer distinção. Pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. No entanto, Deus nos declara agora justificados das ofensas que lhe fizemos através da redenção que há em Jesus Cristo. Aquele que, em sua graça, tira os nossos pecados gratuitamente. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados, e assim, por fim, a ira de Deus contra nós. Ele usou o seu sangue para, mediante a fé, nos salvar da sua ira. Deste modo, ele foi justo, mesmo não tendo castigo àqueles que pecaram em tempos passados. Isto porque aguardava a chegada do dia, quando Cristo viria e apagaria os pecados anteriormente cometidos. Agora, no tempo presente, ele demonstrou a sua justiça e pôde receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Glória a Deus! Então, a justiça de Deus foi manifesta em Cristo. É tudo em Cristo. A lei aponta para Cristo, os profetas apontam para Cristo, certo? Desde lá profetizaram a respeito de Cristo. Aqui, desde Gênesis 3:15, vamos ler. Gênesis 3:15. De agora em diante, você e a mulher serão inimigas.
O mesmo ocorrerá entre a sua descendência e a descendência dela. Os descendentes da mulher esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. Então, aqui já estava se referindo a Cristo, certo? Plano redentor do Senhor. Hoje, tomamos posse dessa justiça. Todos podem tomar posse dessa justiça. Apenas basta você crer em Jesus e aceitá-lo em seu coração como Senhor e Salvador. Qualquer um pode receber essa justiça apenas mediante a Jesus Cristo. É através da graça dele. É muita graça de Deus. Glória a Deus, é muita graça. Nossa, não tem como, né? E outra coisa, o preço já foi pago. Cristo já pagou toda a nossa dívida na cruz do Calvário. Não há mais dívida a ser paga. Apenas precisamos acreditar nisso e tomar essa verdade pela fé. Certo? Então, não caia na tentação de achar que merece justiça pelas obras da lei, pelo seu bom comportamento, pelo seu bom caráter. Não, não é. Isso é justiça própria, isso é minha justiça. Eu não quero esse tipo de justiça, eu quero a justiça em Cristo. Eu quero ser justificada por Cristo. Deus só aceita a justiça de Cristo porque somente Ele é perfeito. Amém? Então, o autor nos deixa aqui para que tomemos posse e confessemos isso todos os dias. Assim como eu sou amado do Pai, eu sou amada pelo Senhor. O Senhor derrama sobre nós o seu amor. Antes mesmo de nós sermos formados, nós somos formados em amor. E da mesma maneira, nós fomos justificados em Cristo. É a justiça de Cristo que Deus aceita. É através dessa justiça que podemos ser aceitos por Deus, certo? E o autor nos deixa aqui a confissão para nós fazermos. Ele deixa o versículo de Filipenses 3:9. Abre aí a sua Bíblia e vamos orar juntos isso aqui, né? Para que nós nos entreguemos o nosso coração e plantemos essa certeza através da fé. É através da fé que nós vamos plantar essa certeza de eu sou justa. O justo viverá pela fé, certo? O Senhor diz que se nós não somos justos, nós somos o que? Ímpios. Está na Bíblia isso, certo? Então nós devemos entender que é a justiça de Cristo que nos faz se tornar justos. Porque a justiça da Delma é horrível. Vai por mim. Mas é a justiça de Cristo. Glória a Deus. 3:9, Filipenses 3:9. E tornar-me um com ele, não contando mais em salvar-me, por ser suficientemente bom, ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador. Porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele se baseia na fé. Aleluia. Eu sou justo, eu sou justa, eu creio nessa verdade, pois eu fui achado nele. Eu estou em Cristo. Se Cristo é justo, eu também sou justo. Eu lanço fora toda a minha justiça própria, pois ela é incapaz de me fazer ser aceito por Deus. Mas a minha fé toma Cristo e me faz ser justiça de Deus. Aleluia. Eu estou nele pela fé e apenas por fé sou justiça de Deus em Cristo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Tome posse dessa verdade em Cristo Jesus. Amém.